Fala moçada, preparados para mais uma Vavalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe, eu e você juntos tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E hoje eu vou dar sequência, pessoal, aos pontos notáveis de uma região triangular. Nós já vimos na aula anterior um famoso ponto que é o nosso baricentro e as suas propriedades. Se você não assistiu esta aula, tá aparecendo o íconezinho para você aqui. Clica lá e vai dar uma olhadinha porque a aula está sensacional. Agora vem cá, gente, na aulinha de hoje, nós vamos falar nada mais, nada menos sobre o nosso incentro, que eu vou representar para vocês pela letra I. Agora, o que é um incentro ou como encontrar esse tal de incentro? Você só vai encontrar um incentro se você lembrar da definição de bissetriz. E o que é uma bissetriz, pessoal, de uma região triangular? O que é a bissetriz de um triângulo aparecendo para vocês? A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que parte de um dos ângulos do triângulo, encontra o lado oposto, dividindo esse ângulo em dois ângulos congruentes. Opa! Então, se eu pegar o meu auxiliar aqui, ó, é engraçado a velocidade que vem ao auxiliar, né? Parece estar sempre a mãos. Está a mãos. Ninguém me alcançou. Está a mãos. Eu vou traçar, pessoal, a bissetriz relativa ao ângulo A. Então, imagine que você tem aqui, pessoal, o ângulo A. Qual o valor do ângulo A? Não sei. Se eu quiser que você trace a bissetriz relativa ao ângulo A, olha lá, eu vou traçar um segmento de reta que vai partir do vértice A e vai dividir aquele ângulo A em dois ângulos iguais. Então, você vai ter aqui a bissetriz. Bissetriz é a reta que bissecta, que divide ao meio. A bissetriz do ângulo A, aquela que dividiu o ângulo A em dois ângulos iguais. Encontrou o lado BC em um determinado ponto. Professor, esse é o ponto médio? Não sei, esse é um ponto qualquer, pode ser médio ou não, não há necessidade. Agora, eu acabei de traçar para vocês uma das bissetrizes. Lembra que um triângulo tem tudo? Um triângulo tem três lados, um triângulo tem três vértices, um triângulo tem três bissetrizes. Se eu pedir para você traçar a bissetriz relativa ao vértice B, a bissetriz relativa ao vértice B é aquela que vai dividir o ângulo B em dois ângulos iguais. Então, deixa eu pegar para você mais ou menos, deixa eu traçar para ti aqui, a bissetriz relativa ao ângulo B. Ela vai dividir o ângulo B em dois ângulos iguais. Perceba que essas duas bissetrizes, elas já se encontraram em um determinado ponto. Mas se eu pedir, não há necessidade, mas se eu pedir para você traçar aqui a bissetriz relativa ao ângulo C, ela vai dividir o ângulo C, olha lá, em dois ângulos também iguais. Partiu do vértice C, vai encontrar o lado oposto em um determinado ponto. Ó, vou chamar esse ponto de ponto N. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Agora, o ponto de encontro dessas bissetrizes, ele leva um nome especial. O ponto de encontro das bissetrizes é o teu incentro. Então, professor, o que é o incentro? Incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes de uma região triangular, ok? Agora, professor, tem alguma propriedade? Tem propriedade. Então, eu vou chamar este ponto aqui simplesmente de incentro e representá-lo pela letra I. Mas qual é a propriedade, uma das principais propriedades do meu incentro? Primeiro, eu gostaria que você fizesse uma leitura matemática comigo. Vem cá. Quando eu falo em incentro, ó, incentro, centro, lembra? Centro, interior. Então, ele é o centro, esse ponto é o centro de alguma coisa que está no interior. Interior da onde? Interior do teu triângulo. E quem estaria no interior do teu triângulo, cujo incentro seria o centro dessa figura? Presta atenção e vem comigo. Mas muito bem, eu falei para vocês que esse incentro é o centro de uma figura que está no interior da tua região triangular. E que figura é essa, professor Vavá? Tcharam! Olha lá, esta figura é a tua circunferência. Então, tu tens uma circunferência não só no interior, está mais do que dentro. Essa circunferência, pessoal, ela está dentro do teu triângulo e ela está raspando, ela está tangenciando, olha lá, os lados da região triangular em três pontos quaisquer, não necessariamente pontos médios. Ok. Agora, esse cara aqui é o centro da circunferência que está inscrita na tua região triangular. Agora, esse centro quem é? É o ponto de encontro das tuas bissetrizes, é o nosso incentro. Ah, só um pouquinho, vamos pegar o meu auxiliar mais uma vez. O senhor está me dizendo, professor,
que se nós traçarmos as minhas bissetrizes, aquelas retas que partem do teu ângulo, dividindo o ângulo em duas partes iguais, dois ângulos congruentes. Por exemplo, me acompanha lá, eu tenho aqui o vértice A e aqui eu tenho automaticamente o ângulo A. A medida não interessa. Se eu traçar a bissetriz é aquela que vai dividir o ângulo A, já saio da frente, olha, em dois ângulos iguais, isto, em dois ângulos iguais. Vai dividir o teu ângulo A em dois ângulos congruentes. Então você tem a bissetriz relativa ao vértice A. Agora, se nós pegarmos o vértice B, olha o vértice B, e eu traçar a bissetriz relativa ao vértice B, esta bissetriz, ela vai dividir o teu ângulo B, já saio da frente para vocês, ela vai dividir o ângulo B em dois ângulos iguais. Então, vai dividir o ângulo B, olha lá, em dois ângulos iguais. Bissetriz relativa ao vértice B. E para fecharmos, se eu traçar a bissetriz relativa ao vértice C, a bissetriz relativa ao vértice C, veja só, já saio da frente para vocês rapidinho, olha lá, tcharam. Se eu traçar a bissetriz relativa ao vértice C, ela vai dividir o teu ângulo C em dois ângulos iguais. Só que pode ter certeza, a partir do momento que você traçou as três bissetrizes, elas se encontraram em um determinado ponto que nós chamamos de incentro. Por que ele é um incentro? Porque ele é o centro da circunferência que está inscrita, está no interior da minha região triangular. Então, este ponto aqui, pessoal, ele é o ponto de encontro das tuas bissetrizes e ele é automaticamente o incentro é o incentro do teu triângulo. E se ele é um centro do triângulo, ele vai ser, consequentemente, o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Professor, o senhor falou que a circunferência está tocando os três lados. Em que pontos são esses? Aqui você tem o ponto P, então aqui ela vai tangenciar no ponto P. Aqui tu tens o ponto Q de queijo, ela vai tocar no ponto Q de queijo. E aqui tu tens o ponto N de Nadjara, ela vai tocar no ponto N de Nadjara. Tranquilinho até aí? Mas, professor, tem questão teórica envolvendo esta parte aqui? Tem questão teórica. Tu imagine, pessoal, que você tenha três avenidas. Vem cá, eu vou bolar na hora para vocês aqui, me acompanhem. Imagine que você tenha três avenidas. Tu tens a avenida que vai do ponto A ao ponto B, da esquina A à esquina B, como se fosse, por exemplo, sei lá, uma praça, tranquilo? Eu tenho, por exemplo, três avenidas. A Avenida AB, a Avenida BC e a Avenida AC. Prestou atenção? Três avenidas, Avenida B, Avenida BC e tu tens a Avenida AC. Ok? Agora, eu quero colocar no meio dessas avenidas, sei lá, um ponto de iluminação geral. Então, todas as avenidas são iluminadas, mas vou colocar um ponto de iluminação geral. Ou seja, um ponto que esteja a uma mesma distância desta Avenida B, a uma mesma distância da Avenida BC, a uma mesma distância da Avenida AC. Professor, eu não consigo enxergar uma avenida. Presta atenção e torna a matemática melzinho na chupeta. O que é isso aqui, professor? Olha lá, parece uma avenida. Isso, Avenida B. Aí você tem aqui, pessoal, olha, Avenida BC. E aqui tu tens nada mais, nada menos, a Avenida AC. Se eu quero colocar um ponto luminoso que esteja a uma mesma distância das três avenidas, ou seja, que esteja equidistante às três avenidas, este ponto, ele tem que ser o teu incentro. Por quê, professor? Gente, tu lembra da definição de raio de uma circunferência? O raio de uma circunferência, olha a definição, é o segmento que parte do centro da circunferência e encontra um ponto qualquer da mesma. Então, esse segmento que parte do centro encontra um ponto qualquer da circunferência, o ponto P, por exemplo, é o que nós chamamos de raio da circunferência. O segmento que parte do centro e encontra o ponto Q é o raio da circunferência. E o segmento que parte do centro e encontra o ponto N é o raio da circunferência. Se esses três segmentos são iguais ao raio, são segmentos iguais. Então, este ponto, ele é equidistante, equi-iguais. Equidistante, distâncias iguais. Olha lá, ele é equidistante aos três pontos, ao P, ao Q, ao N. Consequentemente, ele vai ser equidistante às minhas três avenidas. Então, onde é que eu vou colocar, pessoal, o centro luminoso? Exatamente no incentro, que é o centro da circunferência inscrita, que é o ponto de encontro das tuas bissetrizes.
Fechou até aí? Tranquilinho? Então esse é mais um pontinho, olha lá, dos pontos notáveis de uma região triangular. Nós já vimos baricentro na aula anterior, nós vimos agora o incentro e agora tem mais aí circuncentro que nós vamos ver na próxima linha. Se você já me acompanhou até aqui, pessoal, não esqueça de deixar aquele like. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e eu te aguardo no nosso próximo encontro. Aquele abraço e até a próxima.